não tinha outra comida, então eles comiam o capim seco molhado com orvalho. Agora, imaginem os irmãos, 3 anos e 6 meses sem chuva e nem orvalho. Aqui no Paraná, na nossa terra aqui, no estado de São Paulo, às vezes quando fica 4 meses sem chover, fica uma situação terrível. Uma situação terrível de suportar. Eu não tenho ouvido de mais de 6 meses de seca, aqui no interior de São Paulo, onde a gente era, e aqui também no Paraná, e já fica difícil a situação. Ali no Nordeste, às vezes quando passa um ano, tem região que passa muito mais até, sem chover, que situação fica a região? O gado morre de fome, as pessoas não têm água para beber, e assim por diante, é um sofrimento. Agora, 3 anos e 6 meses sem chuva e sem orvalho, seria uma forma de o Senhor mostrar a Acabe que o poder pertence a ele, que o poder pertence ao Senhor, e não a Baal, que é como nada, e não aos seus deuses que não valem nada, os deuses que Israel estavam agora cultuando e adorando em lugar do Senhor. E nós temos aqui algumas coisas importantes, algumas informações importantíssimas que nós temos. O Senhor agora, Ele vai preparar o conforto, Ele vai preparar a ajuda, o socorro ao seu servo fiel Elias. E o Senhor diz a Elias: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Obra do Senhor. Como podiam aqueles animais, aquelas aves, obedecerem à determinação do Senhor, trazerem comida para Elias, pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e ele bebia da água daquela torrente. A seca prevalecia, o povo não tinha água para tomar, muita escassez de água, escassez de comida, a fome, ela atingiu outras regiões. Nós vemos o Senhor Jesus mesmo dizendo que houve fome em toda a terra, mas Elias está ali, bem confortável, abrigado, junto à torrente de Querite. Tinha alimento na hora certa, água para beber, mostrando o Senhor que realmente todo o controle está nas suas mãos. Todo o domínio está nas mãos do Senhor. Quando nós lemos Amós capítulo 4, a gente vê a respeito de acontecimentos que atingem esta terra, chuva demais, falta de chuva, muita chuva em um lugar, menos chuva ou nada de chuva em outro lugar. E às vezes as pessoas não percebem, ou quase sempre não percebem, não entendem, que tudo está no controle do Senhor. Mas nós vemos que passados os dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Mais uma maneira do Senhor desenvolver a sua obra. Por que o Senhor permitiu que a torrente secasse? O Senhor não ordenou aos corvos que lhe trouxessem carne, pão? Onde eles achavam esses alimentos? E como eles tiveram sabedoria para trazerem esses alimentos no horário certo, amanhã, no amanhecer, no entardecer, para Elias? O Senhor não podia fazer com que
a fonte, a torrente não se secasse, o Senhor tem os seus planos e que tem que ser cumpridos, seus planos pré-estabelecidos. A torrente secou. E agora? O Senhor vem novamente falar a Elias dizendo: dispõe-te, vai-te a Sarepta. Vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te sustente. O Senhor queria enviar Elias a Sarepta. Havia uma pessoa ali que era temente a Deus e que precisava conhecer a Deus, os planos de Deus para a sua salvação. O Senhor mandou que ele fosse a Sarepta, a esta viúva, uma mulher gentia. E o Senhor Jesus Cristo diz que nesta época havia muitas viúvas em Israel. Havia muitas viúvas em Israel nos dias do profeta Elias, quando ocorreu esta seca. Por que então o Senhor mandou que Elias fosse procurar uma viúva gentia? Olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 24. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Por que será que o Senhor fez isto? Para humilhar Israel, para repreender Israel, que haviam virado as costas para o Senhor. Esse povo sendo o povo do Senhor, esse povo que havia sido constituído pelo Senhor depois de saíram do Egito e tomaram posse da terra prometida. Era o plano do Senhor que este povo, que esta nação fosse uma nação sacerdotal. O Senhor disse: se eles diligentemente permanecessem na palavra do Senhor e obedecessem a sua voz, eles seriam um povo de propriedade exclusiva de Deus. Reino sacerdotal, reino de sacerdotes, nação santa. Era este o propósito do Senhor. Mas eles trocaram o Senhor por outros deuses. Muitos deles trocaram o Senhor por outros deuses. E agora havia muitas viúvas ali em Israel, e o Senhor manda que Elias, o seu servo, vá a uma viúva gentia ali na cidade de Sarepta. E nós vemos que ele se levantou e foi. E o Senhor disse: eu ordenei a esta mulher, a uma mulher viúva, que te sustente. Ela vai te sustentar. E Elias chegou, foi a Sarepta, e ele se depara com uma situação que era característica daquela região, naquela época. Muita seca, muita miséria, muita fome. E ele vê aquela mulher apanhando 2 gravetos, apanhando 2 cavacos, como ela diz aqui. Elias certamente percebeu que a situação não era boa, mas Elias olhava o poder do Senhor. Caso contrário, ele não teria coragem de fazer aquele pedido. Ele sabia que ninguém tinha comida. Então, por que ele fez aquele pedido àquela mulher? Ele sabia que o Senhor iria operar mais um dos muitos milagres, mais uma das grandes maravilhas operadas através dele mesmo, do próprio Elias. Então nós vemos que ele se levantou e foi.
E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Ela tinha. Eu creio que era com muita escassez, porque a própria torrente de Elias, que saciava a sede de Elias, havia secado. Mas ela tinha. Prontamente uma mulher, embora gentia, nós vamos ver que ela temia ao Senhor, pelas palavras que ela falou, pelas colocações que ela fez a Elias.